Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Conexão Ciência e Saúde e nesta edição nós estamos falando sobre chikungunya e recebendo o professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto, professor Marco Aurélio. Neste segundo bloco a gente vai dar continuidade sobre a febre chikungunya. Professor, tem como as pessoas pegarem a febre chikungunya, zika e dengue tudo ao mesmo tempo? Biologicamente isso é possível, né? E já foi descrito, né, de conseguir isolar, né? O pesquisador conseguir isolar os três agentes, mas não é uma coisa comum, né? Porque envolve questões, os três agentes devem estar frequentes naquela comunidade, devem estar sendo transmitidos de forma ativa, né? E a pessoa tem que não ter tido nenhum deles para poder pegar os três próximos. Se isso vai repercutir de forma, né, a isso dá uma maior gravidade ou uma menor gravidade, isso não é conhecido porque isso não é descrito na literatura com frequência. Mas, por exemplo, uma pessoa que já pegou dengue, ela pode pegar dengue novamente, chikungunya e zika? Consecutivo ou tudo ao mesmo tempo? Né? Ao mesmo tempo isso é possível, né? Pensando biologicamente, mas não é frequente e nem é descrito na literatura. Até porque é uma dificuldade do diagnóstico, né, desses vírus ao mesmo tempo, né? Então existe essa dificuldade. Mas em um cenário que a gente tem alta transmissão dessas doenças, né, é muito comum você poder ter principalmente as infecções consecutivas. Você tem dengue um mês, no outro mês chikungunya, depois zika vírus. Né? Isso a gente verificou, né, até aqui no nosso meio durante o ano passado e esse ano. Pessoas que descreveram ter mais de uma doença ao longo do ano. De modo geral, autodiagnóstico e a automedicação devem ser sempre evitados pela população, o que deve ser feito em caso de suspeita de chikungunya. Então, em chikungunya, isso nos traz uma preocupação bem maior, porque chikungunya ela dá muita dor articular. Então, o paciente ele tem a fase aguda da doença, né, onde tem muita dor, mas que depois, lá do 10º dia, tem a melhora, e depois ele pode ficar tendo crises ainda, né, de dor. E qual é a tendência da população? Repetir a prescrição que foi passada ou que viu um colega utilizando e que melhorou muito dessas dores, porque as dores realmente incomodam muito. E isso traz, né, os efeitos adversos desses medicamentos utilizados para inflamação. Né? Os anti-inflamatórios eles podem causar lesão renal, né, lesões também, né, aumentar a glicemia. Então, é um perigo hoje, não é, na tentativa do alívio imediato dos sintomas, o paciente procurar diretamente, né, uma farmácia ou seguir as orientações de amigos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito, né, muito importante que nesse período se utilize mais analgesia recomendada pelos profissionais de saúde, né, e que em toda crise que tenha, que procure o serviço de saúde. Deve existir algum grupo de maior risco, por exemplo, crianças, adultos, idosos. Um desses grupos, dessas pessoas tem um maior risco de pegar a febre chikungunya? De pegar, não. Né? De pegar a infecção é estar exposto, né, ao mosquito, né, e ao agente infeccioso. Então, o risco de pegar, todos teríamos o mesmo risco. Mas o risco de desenvolver formas graves, aí sim, os recém-nascidos, né, principalmente aqueles que pegam durante o período, né, do parto, né, crianças pequenas também, menores de 2 anos, e idosos. Né? Nos idosos, principalmente, pelo grande percentual de cronificação, quer dizer, as pessoas, mesmo após melhorar da fase febril, vão continuar tendo muita dor articular, né? Isso, né, diminui a capacidade dele para fazer suas atividades diárias. E, além disso, a gente tem as formas atípicas, que podem levar a uma maior mortalidade. Então, nesse caso, existe um risco de mortalidade da chikungunya. Sim, principalmente pelas formas atípicas, essas formas atípicas que a gente fala, porque esse vírus ele também se atrai pelo sistema nervoso central. Então, a gente pode ter quadros de meningoencefalite, né, que seriam meningites causadas por vírus. Né, e, com isso, são quadros de uma maior letalidade. E são mais comuns em idosos, né, em crianças muito pequenas também pode acontecer, mas é claro que pode acontecer também em toda a faixa etária. Então, apesar da gente sempre dizer, e a literatura reforçar, que a mortalidade por chikungunya
é menor do que dengue, né? Ela é presente e ela é uma preocupação também para o serviço de saúde e para o sistema de saúde. Por isso que todo o diagnóstico tem que ser minucioso para saber se a pessoa está com chikungunya ou não. Sim, e deve ser atento, não é, ao cuidado, né? Que muitas vezes, mesmo você não conseguindo determinar o diagnóstico por um exame específico, às vezes porque o exame não está disponível na localidade, mas que você tenha todo o cuidado e a atenção para realmente você não ter complicações desse quadro. E estar atento, né, que durante uma epidemia, né, durante um aumento de casos, você pode ter as formas atípicas, né? Então, a equipe de saúde, né, os profissionais também têm que estar atentos a isso, né? Quadros inespecíficos podem acontecer. Após a contaminação, o paciente torna-se imune à doença? Hoje, o que a gente conhece e o que a gente acredita é isso, né? Que a febre do chikungunya, após uma infecção, você diminuiria muito esse risco e talvez tivesse imunidade para sempre, né? É claro que o conhecimento em grandes epidemias a gente tem sido corrente, né? E tem sido mais atual, mas esse é o que se conhece. Por isso que sempre nesses outros países que tinham esses pequenos surtos, a doença demorava alguns anos para retornar para aquele mesmo ambiente, né? Porque as pessoas ficavam imunes e quando surgiu uma nova geração suscetível, aí sim a gente tinha novos surtos. Existe alguma vacina que está sendo desenvolvida pelos pesquisadores? Então, temos tentativas, né? Ainda, mas estudos ainda muito preliminares, né? Há uma dificuldade, né? Mas há também toda uma necessidade hoje, todo um investimento, né? Para tentar ter essa vacina e que essa vacina possa, né, realmente imunizar. Então, mas os estudos ainda são bem preliminares, né? Nenhuma vacina ainda na fase de estar sendo utilizada em humanos. Finalizando mais um bloco do programa Conexão Ciência e Saúde. Nesta edição do programa, nós estamos falando sobre chikungunya e recebendo o professor Marco Aurélio, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto. Programa Conexão Ciência e Saúde volta já.